A exegese é uma análise ou uma interpretação, vê que está de novo aqui a palavra interpretação, ou uma explicação detalhada e cuidadosa de uma obra, de um texto, de uma palavra, de uma expressão. Tá? Etimologicamente, quer dizer, lá na raiz da palavra exegese, a palavra significa interpretar, traduzir, levar para fora ou expor os fatos. Então, o sentido da palavra exegese é quando eu extraio do texto o seu significado verdadeiro, o seu significado autêntico. Então, eu tiro lá do texto o que o autor, lá no original ele quis escrever. Certo, irmãos? Então, isso é a exegese, tá bom? Eu extraio do texto o significado que o autor escreveu e com o auxílio desses processos de interpretação lá da hermenêutica, então eu junto exegese e hermenêutica e faço uma interpretação correta do texto, que isso é muito importante para a gente, irmãos. Para a gente não cair em ciladas, para a gente não cair em enganos, para a gente não cair em heresias. Certo, irmãos? É como eu digo, talvez a gente, eu não sei o que é hermenêutica, não sei o que é exegese, mas normalmente, mesmo a gente não sabendo, toda vez que a gente vai ler um texto bíblico e procura trazer uma interpretação detalhada, tá? A gente está aplicando essa hermenêutica e essa exegese, tá bom? Normalmente a exegese é utilizada para a interpretação e explicação crítica de obras artísticas, jurídicas ou literárias, tá? Principalmente os textos de cunho religioso. Na Bíblia, a exegese é o estudo da interpretação gramatical e sistemática das Escrituras. Tá? Então, a exegese, a gente vai, como eu falei aqui, ela é gramatical, quer dizer, a gente vai precisar, quanto mais a gente entender aqui os textos na sua língua original, melhor a gente vai compreender o texto. Certo, irmãos? Pois que o irmão comentou aqui ontem, ele insistiu bastante aqui a questão do hebraico, do grego, né? É difícil? Não, praticamente é impossível, mas não é impossível. Né? E hoje a gente tem aí tem a internet, aí tem cursos de hebraico, de grego, que a gente faz online aí. Meus irmãos, né, conhecem a internet muito melhor do que eu. Quer dizer, a gente vai facilitar em muito, irmãos, vai facilitar em muito o nosso entendimento da palavra de Deus, se a gente conhecer os idiomas originais. Certo, irmãos? E se eu não conheço? Bom, se eu não conheço, hoje a gente tem pelo menos um outro artifício. A gente tem bíblias e estudos das mais diversas editoras. Então, se a gente não conhece o hebraico, se a gente não conhece o grego, irmão, pelo menos a gente com algumas bíblias e estudos, a gente vai ter uma boa noção do significado original. Então, o que é importante para a gente se a gente não conhece o grego e o hebraico? Primeiro é tentar fazer o grego e o hebraico. Se a gente acha que não dá, então pelo menos com algumas bíblias e estudo aí, a gente consegue ter acesso ao significado bem próximo do original mesmo. Hoje a gente tem bíblias de estudo dos mais diversos tipos. Tá bom? E se a gente, como eu acho que o irmão comentou ontem aqui, né, às vezes são caras essas bíblias, né, 150, 200 reais aí cada uma, mas a gente tem aí o acesso aí às bíblias de estudo online, então coloca lá, eu tenho um aplicativo lá em casa que eu coloco um versículo e ele cita o mesmo versículo em dezenas de versões bíblicas, dezenas. Tá? Então a gente vai ali, a gente pelo menos vai ter uma noção, né, do mesmo versículo escrito em bíblias diferentes. Tá? E os irmãos sabem que a gramática, o idioma, ele é uma coisa bem dinâmica. Algum tempo atrás se escrevia farmácia com PH. Né? Eu não peguei essa fase aí, mas se escrevia farmácia com PH. Né? Depois, com o tempo, se mudou. Né? Algum tempo atrás, a assembleia era acentuada. Hoje não é mais acentuado. Por quê? Porque o idioma ele é dinâmico. Os irmãos imaginam o idioma muito antigo como o hebraico, muito antigo como o aramaico, muito antigo como o grego. Certo, irmãos? Tá bom? Então, são todas ferramentas aí que a gente vai ter para se tentar chegar no original, naquilo que o autor original quis deixar escrito. Lembrando uma coisa, irmãos,
A gente tem um outro probleminha dentro de tudo isso aí, é que os originais, os textos originais, escritos pelos escritores do Antigo Testamento e os escritores do Novo Testamento, a gente não tem nenhum deles até hoje. A gente não tem nenhum deles, a gente tem cópias desses originais, tá certo? Os chamados autógrafos. Autógrafos são aqueles textos que foram escritos pelos próprios autores, ou escritores, né? Dos livros do Antigo Testamento, dos escritores do Novo Testamento. A gente não tem nenhum deles. Entendeu? A gente tem cópias de cópias. O bom é que a gente tem milhares de cópias. Tá? Algumas poucas delas completas, outras só com um pedacinho mesmo, tá? Mas a gente não tem os originais. Tá bom, irmãos? Então, na Bíblia, a exegese é o estudo da interpretação gramatical e sistemática das Escrituras.